pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 39. Diz assim a palavra de Deus. Quando Isabel estava no 6º mês da sua gravidez, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Foi enviado a uma virgem, prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Vamos mais um pouquinho. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa. Bendito seja Deus por fazer esta palavra chegar até nós. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Foi enviado a uma virgem. Nossa Senhora não tinha tido relação com homem algum. Ela estava prometida em casamento a um homem de nome José, mas não tinha tido relação com ele. Porque a palavra de Deus sempre orientou os seus e continua orientando para que as pessoas sejam castas, para que as pessoas vivam a castidade.
E o que é a castidade? A castidade é que as pessoas que são solteiras se abstenham de relações sexuais. E as pessoas que são casadas tenham relações sexuais entre si, marido e mulher. Não é? Então, a castidade não é você não ter a relação sexual, mas é você zelar do seu corpo como templo do Espírito Santo, entender que ele é sagrado e que ele deve ser respeitado como tal. E se você não tem um cônjuge, você deve guardar o respeito ao seu corpo. Mas se você o tem, a castidade orienta a você que tenha a relação com seu marido, com a sua esposa. Então, uma pessoa casada que tem relação com seu cônjuge e de alguma forma atenta contra a castidade, nunca, de forma nenhuma. Porque aquela relação é santa desde que ela seja feita de modo santo. Como assim, Márcio? Desde que seja feito de modo santo. Sem envolver porcariada, sabe? Sem pornografia, sem deturpações, sabe? Sem sujeira. Então ela é casta, ela é santa. Ela renova o sacramento do matrimônio e ela presentifica a Deus, porque no ato conjugal, o sacramento do matrimônio está se realizando. E o sacramento é sinal sensível da graça de Deus atuante, da presença de Deus. Então é muito belo quando marido e mulher vivem essa intimidade sexual. Maria não tinha vivido, porque ela era solteira, estava apenas prometida a José. Aí diz aqui, o nome da virgem era Maria. E o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegria no seu coração, Maria. Eu te saúdo, salve. A paz de Deus para você. O Senhor está com você. E ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação, da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem? Gente, como a gente usa essa palavra em português do Brasil, desse jeito Nossa Senhora conhecia José. José não era um desconhecido para ela. Mas quando ela diz, eu não conheço homem, quer dizer, eu não me deitei com nenhum homem. Eu não conheci intimamente. Eu não conheci sexualmente nenhum homem. E o anjo respondeu. Ela estava perguntando, como é que eu vou ter um filho e ficar grávida se eu não tive relação com ninguém? E o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E aí o anjo dá a Nossa Senhora uma notícia que ela não sabia. Está aqui, ó, também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Você sabe por que o anjo deu a notícia e Nossa Senhora não sabia? Porque as facilidades de hoje não são as mesmas daquela época. Era longe, não tinha correio, as estradas eram perigosas. Tinha gente que sequestrava, raptava, escravizava. Será, Márcio? Mas da Terra Santa? Pois é. E a parábola do bom samaritano que Jesus conta? Que aquele samaritano, que aquele homem
judeu descia de Jerusalém, voltando as suas costas para o templo, indo em direção ao pecado. Estava indo na direção de Jericó, a cidade do pecado. Ali naquela cidade era onde acontecia o comércio, é onde tinha as prostitutas, era ali naquele lugar. É muito significativo que aquela palavra diz. Ele descia, dando as costas para a cidade santa, dando as costas para o templo e indo em direção ao pecado. E disse que juntaram nele ali uns ladrões, moeram ele de pancada, roubaram tudo do homem e deixaram ele quase morto. Ia morrer se ninguém o acudisse. Não era fácil esses deslocamentos, não é? Nossa Senhora não sabia que a sua prima estava grávida. E quando a gente vai lá a Israel, e é tão bom, gente, e se Deus quiser, você ainda vai ter a oportunidade de ir, porque a gente visita o lugar onde o anjo apareceu a Nossa Senhora, e lá tem uma plaquinha dizendo: foi aqui, neste lugar. Tem alguns lugares que é certeza que foi lá, que não foi perto, foi ali. Por exemplo, o lugar da Ascensão é mais ou menos aqui, não é? Onde foi que Jesus subiu aos céus? Tem lá um espaço, tem lá uma pedra, os ortodoxos cuidam daquele espaço sagrado, mas é naquela região. Não tem certeza de que foi naquele lugar. Aí tem uma pedra que tem um sinal muito parecido com o de um pé. E aí o pessoal diz: foi o último lugar onde o pé de Jesus tocou antes dele subir aos céus. Não é a igreja quem diz isso, tá certo? A nossa igreja ela é muito séria nessas coisas. Onde é próximo, é próximo. Ah, mas então se não tem certeza, vale a pena visitar o lugar? Mas é claro, porque você não visita a pedra, você visita o mistério de Deus. Você visita aquela graça que foi acontecida ali. Pode não ter sido naquela pedra, pode ter sido na outra, mas você está ali no lugar. Agora, onde o anjo apareceu a Nossa Senhora, tem uma placa dizendo: aqui. E aí nós visitamos esse lugar, mas também vamos visitar Eicarem, que é a casa de Santa Isabel, porque lá as duas se encontraram. Lá João Batista foi batizado no Espírito Santo. Como que você diz, Márcio, que João Batista foi batizado no Espírito Santo? Porque quando Nossa Senhora saudou Isabel, diz aqui, você leu comigo, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e a criança no seu ventre estremeceu por esta graça que foi recebida. Lá também é o lugar onde Nossa Senhora encontrou Santa Isabel. E você vê que é uma distância longa. Para nós que vamos visitar, é fácil, porque tem ônibus, né? Agora tem estrada, mas naquela época tinha estrada não, amigo. Ah, mas Márcio, é só fazer uma estradinha. O quê? Em pedra? Em areia que o vento sopra? Naquelas vegetações que crescem de vez em quando ali no deserto? E cobre tudo? Não tinha estrada feita, não. Era o burrinho levando os mantimentos e a pessoa ia a pé. Às vezes demorava dias para poder chegar, para você entender o que é essa viagem. Queira Deus, um dia a gente possa fazer essa viagem juntos. Em 2027 nós vamos fazer. Será em maio, nós vamos para o Pentecostes, ali na Terra Santa. Quem sabe nós vamos juntos, para nós rezarmos neste lugar, para nós lermos esta palavra neste lugar, para a gente entender, entrar nesse mistério, para a gente fazer esse percurso de onde Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo, até o momento em que ela encontra a sua prima Santa Isabel. Nós vamos fazer no conforto de um ônibus, tranquilo. Você pode levar seu lanchinho, né? Vai proteger do sol. Nossa Senhora não. Nossa Senhora fez a pé. Ah, Márcio, eu queria fazer a pé igual a Nossa Senhora. Queria não, você não queria não. Não é? Você não queria.
não é? Mas Nossa Senhora fez a pé, enfrentando os perigos da estrada, as intempéries de um clima difícil, sabe? Põe-se a caminho para fazer não o que ela queria, põe-se a caminho para fazer a vontade de Deus. Gente, nós temos que treinar a nossa alma, treinar o nosso coração, treinar o nosso espírito, para a gente fazer não o que a gente quer, mas para fazer o que precisa ser feito. Para fazer não a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Se você soubesse que você está grávida, você acabou de receber a notícia, porque no amém de Nossa Senhora, no faça-se segundo a sua vontade, Nossa Senhora engravidou. Ela entendeu isso. Se fosse você sabendo que você está grávida, você ia se expor a um sol fustigante? Você ia se expor a uma queda numa estrada extremamente pedregosa e irregular? Você ia se expor aos perigos de um assalto? Você ia expor o seu físico a uma viagem longuíssima, sabendo que tem riscos? Foi o que ela fez. Não é? Tem muita gente que se sente com o rei na barriga, mas não tem. Ela tinha, mas não se comportava desta maneira. Tendo Deus não só no seu coração, mas em seu ventre, o que foi que Nossa Senhora fez? Se colocou para servir, pôs-se a caminho para fazer não o que ela queria. Com certeza, como toda mãe, ela queria arrumar o seu cantinho, ela queria preparar o enxoval, e olha, ela queria digerir isso melhor, porque estava vindo uma barriga aí pela frente, que o noivo dela ia ver, sabendo que não foi ele. Mas quem tem Deus e tem amor no coração, não fica parado pensando em si, mas pensa também em quem precisa. Então Nossa Senhora não foi cuidar de si mesma, não foi cuidar dos preparativos, ela foi cuidar de outra pessoa, foi cuidar de uma senhora idosa, que era estéril e engravidou. Você consegue imaginar isso? Porque hoje a gente consegue saber vários motivos de esterilidade. E a gente sabe que às vezes o corpo da mulher, ele é estéril porque não está preparado para poder formar um filho. E de repente uma gravidez para uma pessoa que dentro está meio desarranjada, é perigoso. Só o fato de ela ser estéril e engravidar, já acende uma luz amarela. Só que no caso de Santa Isabel, tinha um agravante, ela ainda tinha passado da idade. Então Nossa Senhora vai para cuidar da sua prima idosa, que agora estava grávida. Foi para ser empregada, foi para ser a ajuda doméstica. Mas olha que coisa maravilhosa. Deus não olha cargos, Deus não olha diplomas, Deus não olha status, Deus olha o coração de quem se põe a servir. A condição de estar servindo alguém como uma doméstica dentro de casa, em nada desabona uma pessoa, e não desabonou Nossa Senhora. Ela estava cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi com ela trabalhar de doméstica. Estava tão cheia do Espírito Santo que Nossa Senhora transbordava amor, transbordava paz, transbordava esperança, transbordava fé nas suas palavras. E era um transbordamento tal, porque o batismo no Espírito Santo, ele faz isso. Ele não só enche a pessoa, mas ele transborda a pessoa. Era um transbordamento tal que bastou uma saudação de Nossa Senhora, uma saudação, para que Isabel e João Batista ficassem cheios do Espírito Santo. Aí eu pergunto, meu Deus, quando vai chegar o dia meu e seu, que uma palavra que saia da nossa boca, um bom dia, a paz de Jesus,
seja capaz de levar a pessoa que ouviu a uma experiência de Deus. Eu não aceito que ninguém venha me dizer que essa mulher é qualquer uma. Não aceito. Porque da boca de Nossa Senhora, uma saudação encheu Isabel e João Batista do Espírito Santo. E eu duvido que quem fala mal de Nossa Senhora tenha conseguido, com uma pregação inteira, com um discurso inteiro, fazer alguém ser cheio do Espírito Santo como foi. Eu sei que não foi ela, mas foi por meio dela que esse transbordamento aconteceu até encher o coração daqueles dois. Então as palavras de uma pessoa cheia de Deus levam sempre consigo uma força de salvação. Você entendeu por que eu preciso ser cheio de Deus? Você entendeu por que você precisa ser cheio de Deus? Porque não se trata só da nossa salvação, gente. Se trata de ter uma palavra de salvação oportuna e inoportunamente para aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. As palavras de uma pessoa cheia de Deus levam sempre consigo uma força salvadora, uma força de salvação. Se você está cheio do Espírito Santo, a palavra que você diz ao seu filho é diferente do que se você não estivesse. Sem o Espírito Santo, você pode até dar um muito bom conselho, mas não tem a mesma força daquele mesmo conselho ungido pela força do Espírito. Porque a gente pode dar a palavra, mas é o Espírito Santo quem abre o coração da pessoa. Pode olhar que na minha vida e na sua é assim. Ninguém consegue, à custa de força, abrir o coração da gente. Quanto mais a pessoa bate contra nós, mais o nosso coração se fecha para ela. Não é assim? Não é assim com você? Quanto mais uma pessoa ataca, te agride e tenta te manipular, mais o seu coração se fecha. É a reação natural de defesa. E quem é que abre o nosso coração? O amor abre o nosso coração, mas, sobretudo, a graça de Deus abre o nosso coração. Quando Deus está com você, Ele prepara o caminho. O Espírito Santo é o primeiro missionário. O Espírito Santo vai na frente de quem leva a palavra de Deus. Ainda que essa palavra venha disfarçada de um bom conselho de um pai para um filho, de um marido para sua esposa, de uma mulher para o seu marido. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar cheios de Deus. Porque é assim que a salvação vai entrando na nossa casa. Se nós estamos entregues a Deus, e se o Espírito Santo habita em nós, as nossas palavras, os nossos atos, as coisas que nós fazemos, as escolhas que passam por nós, tudo isso fala de Deus, tudo isso fala de Deus. E Isabel, cheia do Espírito Santo, porque Nossa Senhora estava cheia do Espírito Santo, e levou essa graça até Isabel e João Batista. Evangelizada por Nossa Senhora, Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou com voz forte. Olha o que diz uma pessoa cheia do Espírito Santo a respeito de Nossa Senhora. E o Espírito Santo não tem duas palavras. Não pode ser que uma pessoa cheia do Espírito Santo vá dizer de Nossa Senhora uma coisa diferente dessa daqui que Isabel falou. Isabel disse assim: assim que ouvimos a sua voz, o nosso coração se encheu de alegria. E o neném que está em minha barriga pulou de felicidade. A graça de Deus tinha alcançado Isabel e o menino. E Isabel faz uma coisa, meus queridos, que a gente deve muito a essa mulher. Na sua oração, um dia, louve a Deus por Santa Isabel, mãe de João Batista, porque Isabel revela nesta palavra o segredo de Nossa Senhora. Maria tem um segredo.
E Isabel revela o segredo de Maria. Você sabe qual é o segredo de Maria revelado nessas palavras? Isabel diz qual é o segredo da felicidade dela. E Isabel diz: você é feliz porque você acreditou. Meu Deus do céu, olha o segredo de Nossa Senhora. Você é feliz porque acreditou. E Isabel conta para Maria as consequências dela ter acreditado. Isabel diz: Deus vai cumprir o que te prometeu. Você é feliz porque você acreditou. E Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Lembre-se que isso aqui não é uma palavra motivacional, que isso não é uma palavra de autoajuda. Lembre-se que quando Isabel disse o que disse, ela estava cheia, repleta, tomada pelo Espírito Santo. Qual é o segredo de Maria? Você é feliz porque você pôs em Deus sua confiança. Você é feliz porque você acreditou. A felicidade nasce da fé em Deus. Márcio, eu quero ser feliz. A felicidade nasce da fé em Deus. Márcio, eu não me sinto feliz. A felicidade nasce da fé em Deus. A sua felicidade não vai nascer das suas conquistas, amigo. Suas conquistas vai trazer um pouco de contentamento. Ah, conquistei o que eu queria. Você vai ficar contente por um pouquinho de tempo. Depois você vai ficar descontente. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Você não vai ficar satisfeito com as suas conquistas. Que quando você chegar lá, você vai querer mais. Então a felicidade não nasce das suas conquistas. A sua felicidade não nasce da aprovação alheia, porque as pessoas nos julgam mal, sempre nos julgam mal. As pessoas nos julgam melhor do que nós merecemos e pior do que nós merecemos. Ninguém é exato no seu julgamento. Tem gente que me julga muito melhor do que eu sou. A pessoa acha que eu sou melhor do que eu sou e eu não sou. E tem gente que me julga muito pior do que eu sou. Então eu, que sou eu, sei disso. Então quando uma pessoa me tem numa estima demasiada, eu dou um desconto e penso: tadinha, que ela não me conhece. E quando ela me tem em baixa autoestima e me julga indevidamente, eu digo para mim mesmo: ela não sabe de nada, mas Deus me conhece o coração. Então a sua felicidade não é fruto do que os outros acham de você. Por que você está fazendo tanta conta do que as pessoas pensam a seu respeito? Vai viver a sua vida. Se nesse lugar onde você está não te cabe, vai buscar outro lugar, vai buscar um canto onde Deus te quer, vai buscar a vontade de Deus para a sua vida. Faz igual Nossa Senhora, não busca só as suas aspirações, busca o plano de Deus para a sua vida. Márcio, mas se a felicidade não nasce disso, a felicidade nasce do quê? Da fé em Deus. E eu digo para você como testemunha, que a minha felicidade nasceu da minha fé em Deus. Antes dele, eu era alegrinho, eu tinha contentamentos. Mas a felicidade só veio com ele. Então, a felicidade nasce da fé em Deus quando nós acreditamos e aplicamos a nossa fé em fazer o que ele nos ensinou. Então, há uma palavra de esperança para nós neste dia. Há uma palavra de esperança para você, para mim, para cada um de nós aqui no Sorrindo para a Vida. E esta palavra é: para quem crê no Senhor, suas promessas jamais se perdem. Feliz você que acreditou, porque Deus cumprirá o que te disse. O segredo de Maria é que os seus olhos estão voltados para o Senhor, gente. Esse é o segredo de Nossa Senhora. Isabel grita para ela: bendita és tu. Maria responde: não, bendito é o Senhor. Está lá, ó, bendita és tu entre as mulheres, de onde me vem a graça de receber a minha mãe do meu Senhor. E o que Nossa Senhora responde? A minha alma exulta de alegria no Senhor. O Senhor olhou para a humildade da sua pobre serva. A minha alma glorifica o Senhor. E no meio desse louvor, desse reconhecimento, não é? Porque Isabel reconhece a presença de Deus
na Virgem Maria, o Espírito Santo na Virgem Maria, louva o que Deus fez com Nossa Senhora. E Nossa Senhora faz o quê? Louva a Deus que fez o que fez com ela. E no meio dessa louvação maravilhosa acontece o primeiro grupo de oração carismático da face da terra. Porque onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E Jesus inclusive estava presente fisicamente, porque já estava no ventre de Nossa Senhora. Estava presente o Espírito Santo. Teve dom de revelação, teve palavra de ciência, ninguém tinha contado nada para Isabel. Teve batismo no Espírito Santo. Então, se alguém vier me dizer que não foi um grupo de oração, é um grupo, 4 pessoas. Juntando Jesus e o Espírito Santo, já são 6, né? E o Pai também está presente, são 7. Primeiro grupo de oração carismático da face da terra. Que coisa maravilhosa. Só Deus pode reunir o seu povo em oração como nós estamos aqui agora. Deus quis que nós nos encontrássemos nesta manhã. Só Ele sabe a graça que Ele tem para nós e que Ele já está nos dando nesse momento. Então vamos rezar um pouquinho. Vamos derramar a nossa alma na presença de Deus. Vamos permitir que essa bênção que desceu sobre Nossa Senhora desça sobre nós também.